Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem para você neste momento tão especial. Uma palavra de Deus para o seu coração, para trazer luz aos seus olhos, entendimento, para abençoar a sua casa, os seus caminhos e trazer salvação. A palavra de Deus é luz, isso mesmo, para os nossos pés e lâmpadas, isso mesmo, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, como está escrito no Salmo 119. Enquanto não trazemos aqui a mensagem, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e você vai estar nos acompanhando diariamente as mensagens, as orações e também evangelizando. Ao se inscrever-se e ao deixar o seu joinha, o YouTube envia para outras pessoas. É importante que, se você desejar, faça isso. Amém? A mensagem que eu quero trazer para você está escrita, meus irmãos, no livro de 2 Reis, no capítulo 22 e 23. É uma mensagem, meus irmãos, longa um pouco, mas de um grande compromisso, isso mesmo, e interesse para as nossas vidas. No final, eu quero trazer uma oração, fazer uma oração juntamente com você, em uma só fé e em um só propósito. Você já, meus irmãos, parou para pensar que Jesus, ele está voltando. O relógio está, meus irmãos, contando. Isso mesmo. O relógio está contando e o tempo está acabando. É uma mensagem, meus irmãos, que não traz muito interesse, muitas vezes, neste mundo que nós estamos vivendo, em saber que o relógio está contando e o tempo está acabando. Este relógio é o tempo, isso mesmo, da vinda e da volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, acabará, meus irmãos, o tempo e a oportunidade que foi dada. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, a Bíblia fala a respeito de um rei, isso mesmo, que governou, meus irmãos, em Judá. Este rei, meus irmãos, ele trouxe um grande exemplo e compromisso com a palavra de Deus e com as escrituras sagradas. Conhecido este rei como Josias. Josias, meus irmãos, ele foi um rei que ele teve muito cuidado para não se desviasse dos princípios da palavra de Deus. Quando Josias, meus irmãos, começou a governar Judá, isso mesmo, havia um pecado muito grande de idolatria. A idolatria, a feitiçaria, isso mesmo. Altares, meus irmãos, que prestavam cultos a todo tipo, meus irmãos, e espécies, isso mesmo, de deuses, de imagens, de bezerros, feitiçarias e tantas outras coisas. Começou, meus irmãos, esta maior idolatria em Israel, quando, meus irmãos, Salomão, ele, meus irmãos, começou a trazer e fazer alianças com todos os tipos de reinos, isso mesmo, e casar com todos os tipos, meus irmãos, de mulheres, com interesses, isso mesmo, de alianças, de reinos. Salomão, ele foi um rei, meus irmãos, que agradou ao Senhor no princípio do seu governo. No princípio, Salomão, ele recebeu de Deus o que nenhum rei recebeu. Ele recebeu a sabedoria de Deus.
sabedoria para governar, gerenciar, ser um rei justo, isso mesmo, e sábio em todo o seu proceder. Como também, meus irmãos, Salomão recebeu a dádiva de Deus das riquezas. A Bíblia diz que não houve antes e nem haverá depois um rei, meus irmãos, tão sábio e com tamanho de riquezas como Salomão. Nunca haverá nem antes e nem depois. Para você ver o tamanho, isso mesmo, e a magnitude desse patrimônio, desta riqueza, desta ostentação que Salomão ele recebeu, meus irmãos. Pena que ele não honrou até o final da sua vida, isso mesmo, a palavra e os princípios de Deus, trazendo para Israel uma grande idolatria, mulheres de todos os outros reinos idólatras, permitindo isso mesmo, culto em Israel, onde não era permitido cultos a outras divindades, a outros deuses, permitindo feitiçarias e tantas outras coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, e levando isto ao povo ao pecado da idolatria, da feitiçaria, isso mesmo, e todos os outros tipos de pecados. Isso entristeceu tanto a Deus, isso mesmo, no reino de Salomão, que Deus, meus irmãos, por amor a Davi, não rasgou, meus irmãos, o reino nas mãos de Salomão, mas o Senhor, meus irmãos, permitiu que quando Salomão morresse, na morte de Salomão, o seu reino fosse rasgado. O reino de Israel era dividido por 12 tribos, isso mesmo, representando os 12 filhos de Jacó. Tribos estas, meus irmãos, que era numerosa. Cada tribo, meus irmãos, tinha muitas vezes acima de 200, 300 mil pessoas, entre mulheres, crianças, isso mesmo, soldados, homens de guerra. Dependendo da tribo, haveria até mais pessoas do que esta quantidade. E quando Salomão morreu, meus irmãos, Deus dividiu o reino, isso mesmo, em dois. 10 tribos, isso mesmo. Saiu de Jerusalém do poder, isso mesmo, que estava sobre Salomão. Agora, com a sua morte, quem assume foi o seu filho, conhecido como Roboão. Isso mesmo. Roboão, um jovem inexperiente, em vez de apacentar o povo, de ser misericordioso, em vez de acalmar e aplacar aquela situação, Roboão começou a oprimir, a colocar tributos e encargos sobre o povo, levando, meus irmãos, a profecia se cumprisse, onde Deus disse que o reino de Israel iria ser dividido. Isso mesmo. E assim aconteceu. Das 12 tribos, 10 tribos saem do poder de Israel, do poder de Roboão, que era o filho de Salomão, e agora, meus irmãos, constituem um novo rei, conhecido como Jeroboão. Jeroboão, meus irmãos, agora começa a reinar sobre essas 10 tribos, isso mesmo, e levando este povo agora para Samaria. Samaria é uma cidade, meus irmãos, ao norte, isso mesmo, ao norte de Israel, de Jerusalém. E ali, meus irmãos, em Samaria, ele institui isso mesmo, o seu reino, para governar essas 10 tribos, com a divisão, isso mesmo, do reino. Olha que situação aí está chegando. E agora, em Jerusalém, sob o poder de Roboão, que é o filho de Salomão, só ficou 2 tribos, isso mesmo, entre elas Judá e Manassés. De um reino gigantesco, de um grande poder de riqueza, de patrimônio, agora, meus irmãos, um reino dividido, isso mesmo, em 2 partes. E a maior saiu de Jerusalém, apenas ficando 2 tribos, que era Judá e Manassés. E assim ficou Roboão governando essas 2 tribos em Jerusalém, lembrando que em Jerusalém era onde ficava o templo que foi construído por Salomão para cultuar
ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor. Neste templo era feito os sacrifícios, as orações, era feito os rituais, isso mesmo, da lei ao Senhor. E Jeroboão, meus irmãos, vendo isso mesmo, que em Jerusalém se encontrava-se o templo, isso mesmo, da casa de Deus, onde se fazia ali as ofertas, os sacrifícios, onde cultuava e fazia as festas, isso mesmo, anuais ali para Deus. Jeroboão, meus irmãos, ele faz o quê? Ele constrói 2 bezerros de ouro, isso mesmo, leva para os montes e leva o povo agora para a idolatria, para um pecado maior do que o que havia agora em Jerusalém. Ele pensou em seu coração: se este povo for para Jerusalém, eles vão se rebelar contra mim e não vão voltar mais para Samaria e não estarão mais submissos ao meu reino, ao meu poder. E Jeroboão impediu do povo ir a Jerusalém, e agora Jeroboão constrói bezerros de ouro, constrói altares para Baal, para, meus irmãos, isso mesmo, divindades demoníacas, isso mesmo, contra o Senhor. Na mentalidade dele, ele pensou o quê? Pela influência do mal. Esse povo, vamos manter este povo aqui, isso mesmo, para que eles não vão a Jerusalém. E ali, meus irmãos, o que acontece? Aquele povo em Samaria, que eram as 10 tribos, eles começam a se acostumar-se com a idolatria, isso mesmo, muito mais do que havia em Jerusalém, isso mesmo. E eles começam agora, meus irmãos, a cultuarem a bezerros, a cultuarem, meus irmãos, a imagens, a cultuarem, a sacrificarem, fazerem feitiçarias, a levantarem altares nas árvores, a todo tipo, isso mesmo, que você possa imaginar, de abominações contra Deus, para ferir, isso mesmo, a santidade, isso mesmo, de Deus. E ali aconteceu isso em Samaria. Em toda árvore, em todos os montes, havia, meus irmãos, altares, para que o povo ali prestasse os cultos, isso mesmo, as abominações, e não fosse, meus irmãos, a Jerusalém, onde era de costume prestar culto ao Senhor, fazer os sacrifícios a Deus. E assim, meus irmãos, foi entrando, com a morte de Jeroboão, foi entrando reis e mais reis, e todos, meus irmãos, seguindo esta mesma doutrina e esta mesma regra da idolatria, feitiçaria, o pecado, isso mesmo, enganando, e o povo, meus irmãos, já estava enveredado neste caminho. Como as consequências do pecado, isso mesmo, olhe bem, como as consequências do pecado, elas tardam, mas elas vêm, assim aconteceu, isso mesmo, sobre Samaria, isso mesmo. Em Samaria, começou agora, meus irmãos, aquele povo começar a padecer, sofrer derrotas, opressões, os inimigos começaram a prevalecer sobre Israel, os inimigos todos, sírios e moabitas, eram, meus irmãos, nações vizinhas que sempre se opuseram a Israel, mas não podiam prevalecer porque Deus os defendia, Deus os guardava dos inimigos. Agora, meus irmãos, como eles abandonaram a Deus, agora os inimigos começaram a prevalecer, isso mesmo, sobre Israel e os oprimir, levando eles à pobreza, levando eles, meus irmãos, à escravidão, a ponto, isso mesmo, que o rei da Síria, isso mesmo, invade a Israel, depois de muitos reis passarem e sair, e todos levando o povo ao mesmo pecado, mantendo-se todos no mesmo pecado. Porque um rei, um líder, isso mesmo, um governo, ele tem um grande poder sobre uma nação. Um líder, um governo, tem um grande poder sobre uma nação, em levar o povo a uma vida digna,
Há uma vida diferente, isso mesmo. Há uma vida, isso mesmo, em um caminho justo, como também pode levar a uma nação, isso mesmo. Todos os líderes, também, meus irmãos, há um caminho errôneo, errado, diferente da vontade e das escrituras que Deus ele espera. E assim, meus irmãos, levou isso mesmo. Assim Israel se encontrou-se sendo oprimida e escrava pela Síria. O rei da Síria, Senaqueribe, invade a Israel, isso mesmo, por volta dos anos 720, isso mesmo, 740, antes de Jesus, invade a Israel, isso mesmo. Toma o rei de Israel, toma aquele povo que havia um poder aquisitivo maior sobre eles e levam eles, meus irmãos, para a Síria, isso mesmo. E ali escraviza aquele povo, meus irmãos, na Síria e traz outro povo e coloca em Israel. Um povo, meus irmãos, desconhecido, um povo, meus irmãos, pagão, agora começa a habitar em Samaria, isso mesmo. Começam ali a habitar e fazer, meus irmãos, um novo endereço, um novo povo agora cultuar, isso mesmo, e morar agora onde habitava o povo de Deus. Pelo quê? Pelo, meus irmãos, o pecado que eles estavam ali cometendo, pelo, meus irmãos, o desvio das escrituras, da palavra e da vontade de Deus. Já no outro lado, no reino do sul, muitos reis, meus irmãos, manteram isso mesmo. Manteram, embora houvesse idolatria, sacrifícios, isso mesmo, nos montes. Mas havia, meus irmãos, ainda uma reverência e um temor a Deus. Isso em Jerusalém, no reino, isso mesmo. Onde Roboão, ele levou e ele ficou conduzindo o povo. Onde se era apenas as duas tribos. Isso em Jerusalém. E ali, meus irmãos, em Jerusalém, começou também a entrar reis e sair reis. Isso mesmo. Morria um, entrava outro. E assim, meus irmãos, uns entravam, mantinham-se na fidelidade, mas outro entrava e levava o povo também ao pecado da idolatria e levava o povo ao desvio da conduta de Deus. Mas mesmo assim, se mantinha em Jerusalém o templo, conhecido como Templo de Salomão, onde se faziam os sacrifícios a Deus, onde se faziam as ofertas, onde se faziam as festas anuais da lei, instituídas por Moisés. E levando, meus irmãos, Israel ao cativeiro no reino do norte, o rei da Síria, agora, meus irmãos, ele começa a cobiçar, isso mesmo, ele começa a cobiçar a Jerusalém. Ele, meus irmãos, Senaqueribe, sendo o rei da Síria, levando cativo e roubando todos os bens de Israel, isto do reino de Israel que se encontrava em Samaria, ele começa a cobiçar, isso mesmo, o ouro, a prata, isso mesmo, o reino que se encontrava-se em Jerusalém. Sabendo que em Jerusalém era onde se encontrava-se o maior poder aquisitivo, né? Porque a riqueza que Salomão juntou se encontrava-se aonde? Se encontrava-se em Jerusalém, no templo de Salomão, nas construções, nas edificações, onde as portas, as muralhas, onde, meus irmãos, o teto, onde tudo, meus irmãos, ali era feito de ouro, de prata, de bronze, das especiarias mais preciosas que se havia na época. O rei da Síria começa agora, meus irmãos, a cobiçar. Isso mesmo, o reino de Jerusalém, isso mesmo. E, meus irmãos, passando toda esta história, levando décadas, centenas, se encontra-se, meus irmãos, em Jerusalém, um rei chamado Josias, isso mesmo. Da mesma forma que havia um grande pecado, e o pecado destruiu o reino de Samaria, que era o reino de Israel, agora, meus irmãos, a idolatria e o pecado, a feitiçaria, estava também, meus irmãos, levando à destruição, isso mesmo,
do reino de Judá, isso mesmo, do reino do sul, que estava sob o poder agora do rei Josias. Josias, meus irmãos, um jovem ainda quando assumiu o reino de Jerusalém, que ficava no sul, Josias, meus irmãos, estabelece isso mesmo, uma reforma no templo de Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão, para que pudessem haver edificações, uma reforma, uma transformação ali, porque embora o templo fosse para cultuar a Deus, muitos reis estavam ali cultuando e prestando culto e fizeram altares a imagens, a bezerros, a demônios, isso mesmo. O lugar santo que era de Deus, profanaram isso mesmo, prestando culto a divindades demoníacas. E quando Josias, meus irmãos, ele entra como rei, ainda um homem, um jovem, um moço, isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele estabelece uma reforma no templo. E passando, meus irmãos, naquela reforma, os trabalhadores, os predeiros que estavam ali reformando o templo de Jerusalém, isso mesmo, encontraram um livro, isso mesmo, um livro da lei. E um sacerdote pega aquele livro, isso mesmo, e começa a ler. E quando ele começa a ler, estava escrito: a ira de Deus sobre Jerusalém. Isso mesmo, a ira de Deus sobre aquele lugar. Que Deus iria destruir, que o Senhor iria acabar, extinguir, isso mesmo, Jerusalém, todo aquele povo, pelo pecado que estava ali, meus irmãos, cometendo. Pelo pecado, meus irmãos, de feitiçaria, de idolatria e todas as abominações que estavam levando para Jerusalém. Da mesma forma que o reino de Samaria acabou, e ali, meus irmãos, o povo foi escravizado, foram roubados pelos seus inimigos e levados para uma terra estranha. Agora, meus irmãos, a ira de Deus estava sobre Jerusalém da mesma forma. Lembrando, meus irmãos, que tudo o que aconteceu em Samaria com as 10 tribos, conhecido como Reino do Norte, foi Deus que permitiu. Não acontece nada sem Deus permitir. Mas por que Deus permitiu? Alguém diz assim: por causa, meus irmãos, do pecado e da idolatria que estavam ali, meus irmãos, em Samaria. Não havia temor, reverência. Não havia, meus irmãos, culto mais para Deus. Não havia, meus irmãos, mais sinceridade de forma nenhuma. E a mesma ira de Deus também estava caindo sobre Jerusalém. Isso mesmo, para a destruição de Jerusalém e aquele reino. Quando leram o livro, meus irmãos, os sacerdotes ficaram estarrecidos. Isso mesmo. Tem um sino aqui que vai tocar, mas a gente vai estar dando continuidade. Meus irmãos, quando meus irmãos ouviram isso mesmo e leram aquele livro, aquele povo, meus irmãos, ficou estarrecido, os sacerdotes. E levam aquele livro para o rei Josias. Isso mesmo. Levam aquele livro para o rei Josias. E levando, meus irmãos, aquele livro para o rei Josias, esclarecem para ele tudo o que estava para acontecer sobre Jerusalém. Que a ira de Deus estava para descer sobre aquele lugar. Que a ira de Deus estava para descer sobre Jerusalém. Da mesma forma que eles foram escravos, que em Israel foram escravos, oprimidos, isso mesmo. Da mesma forma que em Israel foram escravos, oprimidos. Eu peço desculpas aí pelo esse barulho, é que a gente mora aqui próximo, né? Não tão próximo, mas dá para escutar esse barulho que é da Igreja Católica, todo mundo sabe. Veja bem, acontecendo isso, meus irmãos, encontrando este livro nesta reforma em Jerusalém, os sacerdotes viram e começaram a ler aquele livro, e lá, meus irmãos, estava escrito sobre a ira de Deus que estava para cair sobre Jerusalém, que Deus iria destruir, que Deus iria acabar aquele lugar.
pelo pecado, pela promiscuidade, a feitiçaria, a idolatria. Isso mesmo. O povo não havia mais temor. Havia, meus irmãos, um sincretismo. O que era um sincretismo religioso? Havia, meus irmãos, diversos tipos de cultos. Isso mesmo. Muitos cultuavam até a Deus, mas quando saiu, cultuavam a Baal. Muitos, meus irmãos, cultuavam até em Jerusalém, mas quando saiu, iam para os montes sacrificar, meus irmãos, aos demônios. Muitos, meus irmãos, cultuavam, iam ali, faziam atividades religiosas, mas lá não havia temor, não havia, meus irmãos, compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Não havia, meus irmãos, compromisso com a lei. Não havia, meus irmãos, compromisso com os princípios espirituais de Deus, de forma nenhuma. Isso mesmo. E quando os sacerdotes, meus irmãos, encontraram aquele livro, os pedreiros, né? Os homens que estavam ali trabalhando na reconstrução e na reforma do templo, encontraram que eles leram aquele livro, isso mesmo, que estava escondido, ninguém sabe onde, que eles leram, aquilo foi uma grande revelação para eles. E eles leram e ficaram assustados. Levam aquele livro até o rei Josias, que era o rei da época, isso mesmo, que era o rei da época, que estava governando sobre Judá, sobre Jerusalém, o reino do sul, isso mesmo. E quando, meus irmãos, Josias lê aquele livro, ele fica assustado, o temor entra no seu coração, o medo entra no seu coração, isso mesmo, sabendo que os dias estavam contados, para que pedra sobre pedra ali fosse derribada e destruída, para que os inimigos invadissem, roubassem e levassem eles cativos, como aconteceu em Samaria com seus irmãos. E o que Josias ele fez? Josias, meus irmãos, pega aquele livro e manda os sacerdotes consultar ao Senhor e levam até uma profetisa, conhecida, meus irmãos, como Uda. E aquela profetisa, meus irmãos, revela isso mesmo, tudo que Deus estava para fazer sobre, meus irmãos, Jerusalém. É que a ira de Deus estava sobre Jerusalém, que os pecados, meus irmãos, tinha, meus irmãos, levado a ira de Deus a destruir Jerusalém, a entregar, meus irmãos, aquele povo aos inimigos, isso mesmo, e que houvesse a destruição, a ruína de Jerusalém e daquele povo. E o que acontece agora? Isso mesmo. E o que acontece agora? Agora, meus irmãos, quando consultaram os sacerdotes, a profetisa Uda, e assim, meus irmãos, é revelado e confirmado pela profetisa o que estava escrito naquele livro que foi achado nos entulhos da reforma do templo. Agora, meus irmãos, agora Josias fica muito assustado, o rei. O temor a Deus entra no seu coração, embora ele já fosse um homem, um rei sincero, diferente de muitos que tinham antecedido. A consequência da ira de Deus não era por causa de Josias, mas por causa dos seus antepassados, os seus reis que os antecederam, que levaram o povo ao pecado, que aquele povo, meus irmãos, se conduziram também ao pecado, de feitiçaria, de idolatria, e todos os tipos de abominações contra a vontade e os princípios de Deus. E agora, meus irmãos, é estabelecido em Jerusalém isso mesmo, segundo o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 23, no versículo 4, a reforma religiosa feita por Josias. Josias agora, meus irmãos, sendo rei, isso mesmo, como rei de Jerusalém, ele estabelece uma reforma religiosa, para que não prestassem em Jerusalém, e nenhum lugar ali próximo, meus irmãos, inclusive Samaria, não se prestassem culto, não se sacrificassem mais nenhum tipo de animal, não fizessem mais nenhum tipo de abominação, isso mesmo, contra a santidade e os princípios de Deus. Só prestassem culto segundo a lei de Moisés e os princípios estabelecidos por Deus. Que todos os altares, isso mesmo, a Baal, que todos, meus irmãos,
as casas que tinham sido construídas para, meus irmãos, divindades, para, meus irmãos, todos os tipos e espécies, meus irmãos, de ídolos que tinham sido construídos nos montes, debaixo das árvores, nas casas, fossem queimados e destruídos, e só houvesse um único culto que se prestasse agora em Jerusalém, que fosse o culto ao Deus Todo-Poderoso. E agora, meus irmãos, Josias estabelece uma reforma em Jerusalém, conhecido como a reforma religiosa do rei Josias. Mas isso, meus irmãos, não foi suficiente, porque o pecado, meus irmãos, já tinha ferido a santidade de Deus. A ira de Deus já estava sobre aquele lugar. Isso mesmo. Embora Josias reuniu os anciãos, os sábios, os sacerdotes, reuniu todo o povo, como está escrito em 2 Reis 23:4, reuniu todo o povo e estabeleceu que fosse destruído, queimado, todos os altares, todos os ídolos, todas as abominações fossem destruídas e queimadas. Isso mesmo. E os altares a Baal fossem profanados, destruídos, queimados, envergonhados. E assim, meus irmãos, o rei ordenou. E assim ele fez uma limpeza em todo Jerusalém, em Israel, queimando os ídolos, destruindo os altares de Baal. Isso mesmo. Desinstituindo os sacerdotes que tinham sido levantados para prestar cultos a Baal e aos ídolos. E assim, meus irmãos, Josias estabelece ali, isso mesmo, e ordenou que fosse destruído todo tipo e espécie, isso mesmo, de ídolos que houvesse em Jerusalém. E alguém diz assim: pastor, mas o que tem a ver esta passagem que há tantos anos atrás, isso mesmo, há quase 3.000 anos atrás aconteceu, tem a ver com os dias de hoje? Hoje, meus irmãos, se repete a mesma história. Isso mesmo. Nós estamos vivendo uma repetição de uma história. Hoje, meus irmãos, nós temos este livro que muitas vezes está escondido debaixo, meus irmãos, de prateleiras, que está, meus irmãos, escondido, aberto, mas está distante dos nossos corações e dos corações do povo. Só existe, meus irmãos, um livro que nos orienta segundo a vontade de Deus. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, que nos orienta e nos exorta a respeito, meus irmãos, da ira de Deus. Da mesma forma que foi encontrado um livro, meus irmãos, segundo ali, meus irmãos, a reforma daquele templo em Jerusalém, por acaso, mas não apenas por acaso, mas pela permissão de Deus. E ali falava sobre a ira de Deus que estava para cair, meus irmãos, sobre Jerusalém. Isso mesmo. Nós estamos, meus irmãos, isso mesmo, debaixo da graça de Deus, mas também, meus irmãos, debaixo da ira de Deus que está, meus irmãos, sobre o mundo. Jesus, meus irmãos, ele veio como cordeiro, mas ele virá como juiz para nos julgar e julgar, meus irmãos, as nações. E se nós observar para este mundo, o que há neste mundo, meus irmãos? Há muitos cultos que prestam a Deus, mas, meus irmãos, há muita idolatria, feitiçaria, muitos pecados, meus irmãos, que têm entristecido a Deus. Existe, meus irmãos, muita corrupção moral, espiritual, ética, em todas as áreas neste mundo que nós estamos vivendo. E isso, meus irmãos, cada dia tem entristecido a Deus. E no livro de Apocalipse fala a respeito da volta e da vinda de Jesus, que virá como ladrão, a calada da noite. Virá, meus irmãos, como juiz, com cetro para julgar as nações. E a volta de Jesus, meus irmãos, ele não virá como um cordeiro como ele veio, mas ele virá, meus irmãos, como um juiz para julgar as nações. E o relógio está contando, e o tempo está acabando, e Jesus ele virá.
E é preciso que venhamos nos voltar, nos arrepender-se e colocar em ordem a nossa vida e a nossa casa diante de Deus. Porque da mesma forma que a ira de Deus estava sobre Jerusalém e sobre, meus irmãos, o reino de Israel, que já tinha sido entregue aos inimigos. E Deus, meus irmãos, já tinha dado a sentença sobre aquele lugar. Há uma sentença, meus irmãos, já estabelecida nos céus para a terra. E só existe um meio de salvação. Isso mesmo. E este meio é arrependimento, é colocar em ordem a vida, é se prestar-se, meus irmãos, agora e colocar a vida diante de Jesus Cristo, para que, meus irmãos, a ira e a justiça de Deus não caia sobre as nossas vidas. Você que está me ouvindo, entregue a sua vida para Jesus Cristo, se renda-se para Ele, para que a ira de Deus não caia sobre a sua vida. Isso mesmo. Para que em vez da ira, a graça, isso mesmo, a redenção esteja sobre a sua vida. Quando, meus irmãos, quando Josias ele viu o que estava escrito, e ele recebeu de Deus a revelação e a confirmação, inclusive pela profetisa Uda, ele, meus irmãos, caiu em si e começou a fazer uma grande reforma em Jerusalém. Deus poupou pela fidelidade a Josias e os anos da vida de Josias como rei em Jerusalém. Isso mesmo. Deus poupou, porque Deus viu sinceridade e fidelidade e conduta, isso mesmo, e compromisso com a sua palavra. Mas quando Josias morreu, tudo aquilo que estava escrito aconteceu. Houve a escravidão agora de Judá. Isso mesmo. Tudo foi destruído, foi roubado, e acabou ali, meus irmãos, todo o glamour do templo de Jerusalém, toda a ostentação, isso mesmo, toda a profanação ali que havia, embora Josias tivesse acabado. Deus, meus irmãos, pôs um ponto final ali, naquele momento ali. E assim, meus irmãos, Deus ele estabeleceu já a volta do seu Filho sobre a terra. Tudo está estabelecido, tudo está escrito, e o que nos cabe é nós colocar a nossa vida em ordem. É a gente, meus irmãos, começar a viver uma vida santa e agradável a Deus, sabendo, meus irmãos, que a vinda e a volta de Jesus está prestes a chegar. O relógio está contando e o tempo está acabando. Jesus, ele está voltando. E é preciso que, da mesma forma, isso mesmo, dura, sincera, isso mesmo, corajosa, ousada, que Josias tomou para botar Jerusalém em ordem e segundo a vontade, a palavra de Deus, nós venhamos tomar atitudes sinceras, corajosas, isso mesmo, santas, para que venhamos colocar a nossa vida, a nossa casa e os nossos caminhos em ordem diante de Deus, para que nós possamos, meus irmãos, fugir da ira de Deus, da vinda e da volta de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Se renda-se, entregue a sua vida, isso mesmo. Coloque a sua vida em ordem diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem, esta palavra, possa ter entrado no seu coração. Jesus, ele virá, isso mesmo. Jesus, ele está para voltar. E a palavra está sendo pregada, isso mesmo. E ele virá como juiz, isso mesmo. Julgar as nações. A ira de Deus, isso mesmo. Estar cada vez mais sobre as nações, pelo pecado, isso mesmo, pela idolatria, pela corrupção, meus irmãos, o estado, a decadência moral que se encontra-se cada vez mais. Jesus disse: ide e pregai o arrependimento de pecados. E assim está sendo pregado, isso mesmo. Você que está me ouvindo, você está recebendo uma mensagem que vem diretamente de Deus para o seu coração.
Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, para que haja restauração, para que haja transformação, mudança em todos os seus campos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento tão especial. Graças te damos, Pai. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos que nos ouvem, nos acompanham, onde esta mensagem chegar, Pai, aos ouvidos, meu Deus, desta pessoa. Que chegue, Senhor, a revelação, a salvação, que entre, Senhor, o temor, isso mesmo, de uma vida santa, agradável, sincera diante de Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, que haja restauração, santificação, que haja cura, libertação, que haja transformação neste lar, nesta casa, nesta família. Senhor, que toda espécie de idolatria, de culto, Senhor, que não prestam culto a Ti, Senhor, nem Te honram, isso mesmo. Em nossos caminhos sejam, Senhor, destruídos, isso mesmo, abandonados, e que possamos Te servir em santidade, em temor, em reverência. Pai, que entre o Teu poder, Senhor, nesta vida, nesta casa, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro por esta vida, Senhor. Recebe a vida desta pessoa. Entra, Senhor, nesta casa, neste lar, nesta família. Liberta o cativo, o oprimido. Liberta, Senhor, o que está aflito. Que esta família seja restaurada. Que este filho seja liberto. Que esta casa receba paz. Que só exista um culto, isso mesmo, reverente, santo e agradável a Ti. Que seja o culto que nós prestamos a Ti, isso mesmo, em verdade, em espírito e em verdade, como o Senhor mesmo disse. Aqueles verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que assim seja, Senhor. Toma esta vida em Tuas mãos. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo você. Se você desejar, compartilhe esta mensagem, esta palavra, esta oração, e você vai ver que onde chegar, haverá grande mudança e transformação em nome de Jesus Cristo.